Maria Madalena foi uma figura bastante importante na Bíblia. Ela foi a primeira pessoa que testemunhou a ressurreição de Cristo. Jesus a livrou da morte por causa da vida de iniquidade que ela levava. Vida essa que hoje em dia é algo comum, mas naquela época era algo absurdo. Mas um manuscrito com cerca de 1500 anos foi achado, e revela coisas chocantes a respeito de Jesus e Maria Madalena. Só para você ter uma ideia, este manuscrito afirma que Jesus na verdade foi marido de Maria. Também revela algo que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. Mas seria verdade esse caso de Jesus com Maria? Estamos sendo enganados? Fique neste vídeo que eu te mostro. Maria Madalena é uma das mulheres mais polêmicas segundo registros históricos, e é muito falada na Bíblia. Quase todos os relatos bíblicos que falam a respeito de Maria, ela sempre está fielmente ao lado de Jesus, fazendo muitos acreditarem que na verdade ela é o 12º discípulo assentado à mesa da Santa Ceia. Muitos a chamam de santa, pois ela foi a testemunha de um dos maiores milagres, a ressurreição de Cristo. Mas por outro ponto de vista, ela é chamada de prostituta e pecadora, pois naquela época isso era abominável e tinha uma sentença severa para quem vivia essa vida. Ela foi descrita até mesmo como esposa de Jesus e que eles tinham um romance escondido. Mas de onde tiraram essa história? Porque pesquisadores insistem em falar que Maria teria um romance proibido com o próprio Deus vivo. Eles tiveram filhos? E se isso for verdade? Esse é o canal É Fato. Sejam todos bem-vindos. Na Bíblia, essa história não está escrita, até porque se estivesse lá, o mundo com certeza seria bem diferente. Mas esse relato aparece em um dos primeiros textos cristãos. Dois pesquisadores, Barry Wilson e Simasha Jacobovic, divulgaram um estudo da British Library em 2014, que revela um desses documentos. O manuscrito tem cerca de 1500 anos, e foi chamado de O Evangelho Perdido, que revela um suposto casamento entre Jesus e Maria, e também que eles tiveram filhos. Mas esse não é o único registro desta relação entre os dois. Chocado? Ainda tem mais. Segundo essa pesquisa, ainda que seja por debaixo dos panos, a história de Jesus, relatada na Bíblia, revela pistas da presença absurda que Maria Madalena pode ter tido na vida do Deus vivo. O primeiro episódio está em João capítulo 20, versículo 11 ao 13, quando Jesus aparece em carne e osso para Maria, enquanto ela estava chorando no túmulo vazio de Jesus. Jesus pergunta: "Mulher, por que você está chorando?" Por curiosidade, a palavra mulher no grego significa gune, mas pode também ser traduzida como esposa. A seguir, o filho do homem chama Madalena de Maria, mas de uma forma bem sutil. E ela responde Rabone, que significa mestre. A Bíblia ainda relata que Maria Madalena teve uma grande importância na vida de Jesus. Segundo Lucas, depois que Jesus expulsou os demônios de Maria, ela começou a o seguir juntamente com seus 12 discípulos. Também há uma teoria que ela era uma dos 12. Outro documento bem significativo para a história de Maria Madalena como suposta esposa de Jesus é o Evangelho de Maria. Segundo o que informa o site History, texto que não é oficial e não reconhecido pela Igreja, pois é do século II d.C. e foi achado no Egito em 1896. Esse texto informa que Maria está acima dos discípulos de Jesus, ou seja, na hierarquia, ela está acima de todos os 12, sendo a pessoa mais próxima do Filho do Homem intimamente falando, se é que vocês me entendem. Mas, nos evangelhos gnósticos, relatados aos primeiros cristãos daquele mesmo século, Maria ganha ainda mais destaque. Em um destes textos do conjunto, que é chamado de Evangelho de Felipe, descreve Maria como companheira de Jesus. É relatado ainda que ela amava o Salvador mais do que os outros discípulos. Também de forma bastante oculta, esse texto revela que Jesus costumava de forma frequente beijar Maria. No texto não está claro, mas acredita-se que esses beijos eram na boca. Segundo informações do The HuffPost, em 1980 na cidade de Talpiot, que fica nos arredores de Jerusalém, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível.
Era um túmulo com cerca de 2000 anos, onde se encontraram 10 ossuários, de modo que 6 tinham inscritos. Um dizia no hebraico e aramaico, Jesus, filho de José, já no outro dizia Maria, e outro Iose, um apelido dado a um dos irmãos de Jesus nos evangelhos. Mais impressionante ainda é o que estava na quarta caixa. Nesta caixa estava escrito Mateus. E uma quinta foi achada com o nome de Mariamen, uma versão grega de Maria, referente a Maria Madalena. O mais absurdo é que foi achado um sexto compartimento do qual foi feito para uma criança chamada Judá, e estava registrado como filho de Jesus. A confirmação deste local nunca foi divulgada por falta de pesquisas, mas não podemos negar que há uma coincidência chocante que foram registradas neste livro. Outra teoria afirma que Maria foi a prostituta resgatada por Jesus, mas que logo em seguida viraria sua amante e supostamente engravidado do Salvador. Maria então, após a crucificação, teria fugido para a França, onde teria iniciado a linhagem. Os descendentes desta linhagem foram os membros da dinastia Merovingia, que governou os francos de 478 a 751. As versões de Maria Madalena são muitas. Há quem diga que ela foi a esposa de um soldado romano que a deixou. Com isso, ela teria passado a ser prostituta. Também é muito falado que ela foi aristocrata, herdeira de um castelo, onde vivia uma vida de luxúria e pecado até conhecer o Filho do Homem. Diz a Bíblia que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água pro vinho, mas não relata o nome dos noivos. Há quem diga que esse era o casamento de Maria Madalena e João Evangelista. João teria ficado tão maravilhado com esse milagre que abandonou Maria e passou a ser um discípulo de Jesus. Logo em seguida, Maria, desolada com a situação, acabaria como prostituta, encontrando Jesus mais tarde. Conforme descrito na Bíblia. No início, Maria Madalena era reconhecida como santa pela Igreja Católica, sendo chamada de apóstola dos apóstolos. Justamente por ter sido a primeira a ver Jesus depois da sua ressurreição. Mas foi deixada de lado quando a Igreja se tornou do Império Romano, que ocorreu no ano 380. Maria foi relembrada de um jeito totalmente diferente. Essa era uma tentativa desesperadora de convencer os fiéis que um arrependimento sincero já era o bastante para Deus. O Papa Gregório Magno começou a propagar vários sermões da Bíblia, se referindo a mulheres anônimas pecadoras, mas tudo indica que ele estava se referindo diretamente a Maria Madalena. Ou seja, várias pessoas foram juntadas em um só nome, que é o de Maria Madalena. É importante deixar bem claro: esses relatos são alguns estudos feitos e teorias da conspiração. Ou seja, não estou afirmando nada. Vale lembrar que se somos o que somos hoje, foi porque o nosso Senhor Jesus foi o único que teve a coragem de ser crucificado por nós. Por isso ele continua sendo o nosso Senhor e Salvador, até que seja provado o contrário. Já imaginou ganhar de 3 a 5 mil reais por mês no conforto do seu lar, sem se preocupar com o patrão chato que pega no seu pé o dia inteiro? E mais, você só vai precisar de um celular e acesso à internet. Aprenda a ser um youtuber de respeito, tendo ganhos extremamente altos, mesmo com um canal pequeno com poucos inscritos. Faça como eu, aprenda com o melhor e vá para o topo das pesquisas do YouTube hoje mesmo. Link na descrição. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Fui!